Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bem, tendo em vista a nossa necessidade espiritual, a nossa lentidão no crescimento e a colocação desse texto, eu resolvi fazer um esquema para a gente desenvolver uma estratégia de culto que imite mais ou menos a igreja primitiva. Eu acho que não é tão difícil, eu acho que é fácil, mas vai depender muito daqueles que forem participar. Bem, aqui nesse texto que nós lemos, o texto é bem claro. Essa comunhão, essa união, essa junção de pessoas, esse ajuntamento, essa congregação, é para o crescimento do corpo de Cristo, até que cheguemos à estatura espiritual do Filho de Deus. Isso é muito sério, por quê? Porque você precisa pregar justamente e somente o que a Bíblia ensina. Daquilo que nós temos preparado, já há tanto tempo, nós temos estudado, eu creio que, bem, tem alguns que estão chegando agora, mas os que estão há mais tempo, eu creio que tem entrado alguma coisa, que tenha ficado algum compromisso, de fazer isso bem feito. Bem feito, que eu digo, é não ensinar heresias. Então, mais ou menos, tentando, digamos assim, normalizar pelo que a gente tem visto biblicamente, pelo que a história conta, eu fiz um esqueminha, a gente vai estudar, vamos dar uma interrompida lá no nosso esquema, no nosso estudo que estamos fazendo todos os sábados, para passar essas duas apostilas, a fim de que consigamos elaborar um culto de maneira mais bíblica. Eu não diria que não tem nada a ver, mas é bem diferente daquilo que vocês já conhecem e já ouviram. Se nós nos acertarmos e conseguirmos, aí a gente vai começar a fazer, assim que a gente acabar o estudo, porque aquilo que diz respeito ao Evangelho, ao conhecimento, à pregação, nós terminamos agora com essa apostila. Essa apostila é bem grande, essa que nós estamos fazendo. Nós estamos acho que nós temos pronto 3 partes de 10. E nós estamos, acho que 1,5 só. Então a gente vai longe com isso, mas ele vai abordar todo o assunto. Culto, vida cristã, enfim. A gente vai ter bastante coisas para estudar. Mas aí então a gente vai tentar fazer isso, estudando esses textos agora,
vendo o que é possível. Só que para isso vai ter que ter a participação de todo mundo, porque nós somos em poucos, né? Que nos frequentam na lista, quando vêm todos, inclusive alguns de outro ministério, a gente tem 27, quase 30. O nosso intuito, né, a nossa programação seria formar congregações com 30, não mais do que isso, para que todos pudessem participar no culto, senão vira igreja igual tem aí fora, que é aquele monte de gente, ninguém conhece ninguém, o pastor não vê a cara de ninguém, só dos que estão mais chegados a ele. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é interagir mesmo. Se nós tivéssemos 30 fixo, já teríamos que estar procurando alguém para cuidar de um outro local e ficar com aquele rebanho para lá, né? Então, por causa disso, faz-se necessário esse esquema de culto. A gente vai ver se é certo. Eu trouxe isso não para impor, é para passar para vocês e para a gente discutir junto, se sim ou se não, se fazemos ou não fazemos. Se não chegarmos a nenhum acordo, continuamos com os estudos do sábado, como eu estou fazendo, porque esse culto, se ele pegar bem, a gente vai fazê-lo no sábado, tá? A gente vai ter o estudo na segunda, talvez aí arrumemos um outro dia na semana para fazer mais um, se for necessário, e vamos ter esse culto no sábado. Só que ele precisa ser um culto de acordo com os textos, por isso que ele não é muito fácil. Ele não é fácil para quem vai pregar, porque quem vai pregar tem que preparar todinho o culto. Vai ter que ver hinos, vai ter que ver a primeira leitura, a segunda leitura e a mensagem. E isso tem que dizer respeito, tem que estar coerente um com o outro. Eu não posso falar do Isaías, falar do Joaquim e depois dar o meu testemunho, não posso fazer isso. Então ele vai exigir um pouquinho mais de habilidade. A gente vai ver se consegue entrar nesse ritmo, amém? Vamos. Olha, aqui tem alguma coisa que fala por que oração, por que louvor, por que batismo e ceia do Senhor e por que a pregação. Nós vamos ler o último item aqui para ganhar tempo. Uma grande razão por que Deus ordenou a pregação na igreja é para gravar as verdades divinas em nossos corações e emoções. Não é suficiente que tenhamos bons comentários e livros de teologia. Estes podem iluminar nossa compreensão, porém não têm o mesmo poder que a pregação para mover nossas vontades. Deus usa a energia da palavra falada para aplicar sua verdade aos nossos corações de forma mais particular e viva. Por isso, a pregação. Aqui eu pus o serviço de culto, tá? Aqui tem porquê, veja só. É uma forma de oferecer gratidão ao Deus Todo-Poderoso por sua bondade e misericórdia. Aqueles que oferecem ações de graças o fazem individualmente ou em grupos, com diferentes razões e motivos para fazer. Logo no início da reunião, os irmãos do coral, quando tem, né, eu vi aqui numa visão mais organizada, oferecem canções de louvor e hinos de adoração que falam da bondade de Deus conforme os salmos abaixo. Isso não só coral, eu pus um exemplo, mas pode ser os que cantam, os que fazem o louvor. E daí eu citei aqui vários versículos para vocês acompanharem. Atividades do culto. Um culto de agradecimento começa com o canto congregacional, logo seguido de oração. Depois de algumas observações bíblicas introdutórias pertinentes, ouve-se alguns participantes e faz intercessão. A mensagem consiste no ensinamento à congregação das boas novas do Evangelho do Reino pelo ministro do dia, por aquele que for fazer. Frequência deste serviço, eu coloquei decidir, porque eu preciso decidir isso com vocês. Então vamos traduzir tudo isso. Segundo a Bíblia, o culto, o único culto que deve ser prestado a Deus é o culto de louvor com ação de graças. Esses cultos que nós temos aí, denominados tantos cultos, né? Eles fazem parte do movimento atual. Mas biblicamente, toda vez que nos reunimos para louvar a Deus,
para agradecê-lo pela oportunidade que nos deu, pelas bênçãos que nos deu, pela força que nos deu para vencer as lutas e compartilhar essas bênçãos com os irmãos, orando um pelo outro, tentando ajudar um ou outro, consolando-se, louvando a Deus por isso. Esse é o único motivo para cultuar a Deus. Não existe aquele culto de libertação, aquele culto. Esses cultos foram cultos engendrados pelos teólogos da atualidade para que concorram às igrejas pessoas, e vocês já sabem o fim de tudo isso, né? Eu estou cansado de falar, vocês estão cansados de ler o objetivo disso. O culto, então, no caso, isso que está falando é o culto dirigido a Deus. E hoje em dia o culto é dirigido às pessoas, para as pessoas receberem alguma coisa. É verdade. Então, inclusive a mensagem, trabalha essa mensagem, né? Eu leio um texto bíblico e daí eu procuro encaixar aquele texto bíblico de acordo com a vida daquele que está na igreja. E não é isso. Eu preciso ler o texto bíblico e explicar para a igreja o que o texto bíblico quer dizer para o dia de hoje na vida dela. Eu não tenho que adaptar o texto bíblico à vida. Um erro muito grande dos pastores, principalmente pentecostais, é aquele de tentar pregar o que a igreja está precisando. Ele tenta descobrir. Eu conheci alguns que têm até uns investigadores, né? E tem aquele que quando alguém faz alguma coisa para ele desconta no púlpito. Ele prepara uma mensagem para aquele irmãozinho e desce o sarrafo. Isso não é culto, isso se pode chamar do que quiser, menos de culto. Culto é só de louvor e agradecimento a Deus, tá? Então nós vamos tentar ver se nós concordamos com essa maneira de cultuar, para daí fazermos um culto sem os nossos... Na verdade vai ter um estudo, porque as pregações desses cultos, elas precisam ser expositivas. Eu vou ter que ensinar vocês, eu não sei se todos sabem, se já sabem, mas os que não sabem eu vou ter que ensinar como é que se prega expositivamente, porque eu preciso que todos participem. Eu preciso que todos participem, não é que só meia dúzia, 2, 3 vai pregar, porque é estressante ouvir sempre o irmão Ederaldo, né? É estressante. Então vocês vão ter que, e depois, porque se tivermos um crescimento futuramente, alguém precisa liderar. Isso aqui não é monopólio, que vai criar um monte de filial para se sustentar e fazer a catedral, arruma o nome, a catedral dos milagres, o templo da glória de Deus, essas coisas assim. O nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é informar os irmãos aquilo que a Bíblia ensina, né? Para que nós cheguemos àquela, olha lá, por que uns ensinam? Por que uns comandam? Para que todo o corpo chegue àquele crescimento, Efésios 4. Esse é o único objetivo de reunirmos-nos e de louvarmos a Deus juntos. Senão cada um poderia ficar crente em casa sozinho, mas tem aquele contexto que exige de nós essa comunhão. Então aqui a frequência precisa ser decidida com vocês. Nós atualmente temos trabalho na segunda-feira, que é um trabalho extra, é um estudo bíblico-teológico, foi feito mais para obreiro, depois foram chegando-se alguns irmãos, era mais para quem liderava, né? Começou com 3, aí começaram a falar, né? E hoje nós estamos com acho que 16 ou 17 que vem ali, né? Viu como a língua é poderosa? E daí temos o nosso encontro no sábado, que é um estudo mais bíblico, não tanto teológico, mas bíblico para a congregação, e temos os irmãos que se reúnem no domingo para fazer um culto, né? Já fazem bem diferente do que se faz por aí. Está indo bem, isso quer dizer que está indo bem. E tem na quarta-feira a irmã Albanita com o irmão Roberto, que vem toda quarta-feira orar, né? Agora eles têm um companheiro a mais, que é o Silvio, mas toda quarta-feira eles estão aí, desde que começaram não falharam nenhum dia. E agora a irmã Carmen veio? Então a irmã Carmen também que está aí junto com eles. Vocês acham que está de bom tamanho como está? Tem que pôr na cabeça que aquela história de vir no culto 10 vezes por dia não tem nada a ver, viu?
Isso não traz mais bênção, não deixa você mais crente, não te dá nenhum benefício. Ele não está muito bem hoje, baixinho. Tá bom como tá, irmãos? Aí nós teríamos culto, se continuar como está, nós teremos culto no sábado e culto no domingo. Estudo na segunda. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me ouvindo? Amém. Quem chegou agora não. Se nós entrarmos num acordo, nós vamos ter culto no sábado e no domingo, e estudo só na segunda. Então os dias ficam como está, tá bem? Segunda, quarta é oração, segunda é o estudo, sábado é estudo, domingo é o culto. Vamos tentar. Eu não posso ler tudo, irmãos. Eu estou passando isso daqui para vocês, crente que vocês vão ler isso daí e vão meditar nisso daí, hein? Se vocês não fizerem, o problema é de vocês. Aqui está as regras para a contribuição, porque contribuição financeira não faz parte de culto. As igrejas põem a contribuição financeira no culto porque eles querem din-din. Vocês sabem disso. Ofertar é para uma necessidade da igreja. Isso se vê depois. Se alguém sentir de dar uma oferta, como já fizeram hoje, traz a oferta e deixa ali. E traz-se um relatório mensal do que tem, do que foi gasto. Nosso objetivo não é ficar ricos aqui, hein? E se um enriquecer, vai enriquecer todo mundo. Certo? Então aqui você vai dar uma lida, porque vai ficar bem claro que não vai fazer parte do culto as ofertas. Isso é lá fora? Vamos lá então. A igreja, aqui está o resto do... Olha só, o serviço de culto proposto é esse daqui. Tá? Saudação, mais um canto congregacional. Essa saudação aqui seria esse canto congregacional de no mínimo 1, no máximo 5, né? Não sei. Tem que perfazer aí um tempo de 15 minutos. Não pode passar disso. 15 minutos, tá? Aí depois oração, algumas observações bíblicas pertinentes ao Evangelho do Reino. Eu já vou explicar como é que faz tudo isso. Participação individual mais aviso, quando houver, alguém quiser dizer alguma coisa, né? Tem um tempo. A intercessão com textos bíblicos para esclarecimento. Tem uma pessoa que quer ser ungida, porque ela leu lá em Tiago que aos doentes chama-se o presbítero da igreja e faz uma unção. Você pode ungir, mas você vai deixar bem claro para ela o que significa unção, o que é unção, por que se usa o óleo, qual que é a função do óleo, que isso não tem poder nenhum, que depende da sinceridade dela. Você vai esclarecer tudo e depois vai fazer. Não vai ser nada mágico, como põe aqui o óleo tira, o óleo cura, porque isso não existe, isso é mentira. A pessoa quer uma oração da igreja, você pode fazer, mas você tem que esclarecê-la o que é uma intervenção numa oração, o que significa a cura, que Deus cura se Ele quiser, é segundo a vontade dEle. Aqui ninguém bota Deus na parede, ninguém ordena, ninguém determina, porque nós somos servos de Deus. Então tem que explicar tudo isso antes da intercessão. Ou pensa que coloca aqui no pensa. Não é que coloca. E daí a mensagem no final, a mensagem bíblica, que vai ser de uns 30 minutos. Aqui eu coloquei alguns versículos pertinentes à ação de graça, porque todos os nossos cultos serão de ação de graça.
Não existe culto de libertação, culto da quebra-macumba, culto do livramento, culto da casa própria, culto da... Não sei, eles inventam tanto culto. O culto é para você louvar a Deus e agradecer pela salvação. Então todos os nossos cultos serão de ação de graça. Por isso eu coloquei bastante versículos aqui, ó, onde você pode ler, meditar, né? Porque você vai ter que fazer uma mensagem consistente. Tem bastante mesmo, hein? Tá? Agora vamos sair daqui e vamos para a segunda apostila, que é, olha, amor e gratidão para com Deus pela salvação. Tem alguns versículos, né? Aí tem aqui um. Isso é comemorado na Europa toda, tá? Existe o dia de ação de graça, só que eles festejam com comida. Eles fazem algumas orações, se reúnem. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, é como se fosse um dia, um feriado nacional. Eles fazem bastante festa. Entra lá no teu computador que você vê dia de ação de graças, tá? Não tem nada a ver conosco. O nosso vai ser culto de ação de graça e vão ser todos os cultos de ação de graça. Tem ali alguns versículos, algumas razões, né? Por causa da bondade e da misericórdia, por causa da dádiva, por causa do poder e o reino, por causa da vitória sobre a morte e a sepultura, por causa do livramento. Agradecer pela cruz, tá? É para você ler. Ações de graça pela salvação e suas bênçãos. Tem um texto, né? Louvor e gratidão ao Senhor pela salvação, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, tá? Isso é para você ler em casa. Agora nós vamos à explicação propriamente dita. Será que tem alguém bem ágil? Alguém me dá uma dosezinha, por favor? Tá seca. Vamos lá, olha aqui, ó, eu fiz tentei mais ou menos dar uma explicação. Natal, você pode ir lá, ou alguém pode ir lá no púlpito dar uma de pastor para mim? Preciso de um voluntário. Ele já fez 100% de pessoas, não me deu o livrinho. Eu não pode. Mas cadê o livrinho? Você pegou, né? Não, ele não me deu. Qual que é a mensagem dele? Calma aí, rapaz. Põe um banquinho lá para você sentar que a gente vai chegar lá. Olha só. Ali no primeiro item, a saudação. Vocês estão me enxergando bem lá ou querem que eu aumente? Não, acompanha aí para você aumentar, desconfigura tudo. É uma tribulação. Tá bom, tá bom. Ó, a saudação consiste em cumprimentar a igreja com cumprimentos adequados, sem prender-se a nenhuma fórmula específica. Não é bíblico. Pode ser assim. Se for mais jovem, né? Aqui só tem velho, né? O único jovem ali é o rapaz lá e a Gabi lá, ó. Não, vocês estão todos no mesmo patamar, não vem que não tem. Então veja só, o que eu quero dizer com saudação adequada, porque não é bíblico: a paz do Senhor, a paz de Deus, shalom, paz e graça, paz seja convosco. Não existe saudação. Isso também é uma invenção de cada igreja. E tem igreja que leva isso a sério, fazendo exclusão daqueles que não se saúdam com a mesma saudação. Você pode dizer boa noite, você pode dizer bem-vindo, você pode dizer boa tarde. Se for à tarde, lógico, não vai dizer boa noite agora, que vai dizer, Simão está bem. Eu falo bom dia o dia todo. Bom dia, né? Tudo todo, bem? Você pode dizer a paz do Senhor, você pode dizer a paz de Deus, você pode dizer shalom, você pode dizer... Só você não pode se prender e não pode fazer disso doutrina. Então a saudação é assim. Faz uma saudação e escolhe, sem ser essa, porque aqui a maioria é tudo dos 40 para frente, né? Eu saúdo a todos com uma boa noite. Aí, ó, saúdo a todos com uma boa noite. Tá? Você pode responder boa noite. Mas esse tá bem caído. Tá? Cansado. Eu vi, ele postou lá, ele fez a fossa ecológica dele, mais de 50 tambores ele usou. Não, 4 tambores. Eu vi mais de 50, rapaz. Não, é que eu fui fazer as fotos, né? Ah, tá.
Bem, então essa saudação é desse jeito, tá? E não vai excluir ninguém pela saudação, né? Irmãos, isso vocês têm que já registrar, hein? Porque eu espero que todos vocês dirijam um culto. Não é para ter um só. O canto congregacional deve ser de gratidão, exaltação e ação de graças pertinentes à abertura do culto, porque você está iniciando. Então você não vai fazer como é que diz lá? Quando é uma sequência assim de... Um script? Não, de canção, não, tem um nome que fala, é francês. É um popurrí de corinhos pentecostais. Não me vá fazer isso, tá? Então, canções de gratidão, de abertura de culto, que fale do amor de Deus, enfim. O canto congregacional vai ser esse. Pode ser Se você fosse cantar uma agora, qual que você canta? Nós estamos abrindo o culto. Tá bom. Poderia ser aquele. Celebrar com jubilação. Poderia ser. Tá. A oração, por sua vez, essa oração é aquela que segue o canto, tá? O cumprimento, os cantos, aí a oração. A oração, por sua vez, deve expressar nossa gratidão em poder cultuar, invocando também a sua presença de Deus em nosso meio. Não me vá fazer uma oração de sai Satanás no começo do culto, porque fica difícil, né? É começo do culto. Não. Então essa oração é agradecendo pela oportunidade. Vocês sabem fazer isso, né? E pedindo que Deus se faça presente no meio desse louvor. Você tem que cuidar, porque cada parte dessa são 15 minutos, hein? Você tem que ser disciplinado. Se você não for disciplinado, tenha certeza que você faz uma vez só. A gente fica até meia-noite, mas fica uma vez só. Quem sabe o hino de abertura de culto? Nós abrimos. Este é um. Mais algum não? Esse é da harpa. É bom trazer um assim, tá? É só pegar um cantor cristão, uma harpa cristã, um inário presbiteriano, um inário adventista, que tem. Eles separam por função, né? Por título, não é assim que chama, é outra palavra. De gratidão Pode ser o de gratidão. Agora o item, algumas observações bíblicas pertinentes ao Evangelho do Reino. Irmãos, essa parte eu acho que é mais difícil, porque isso as igrejas, até onde nós fomos agora, as igrejas fazem meio descontrolado no começo, no fim, mas fazem. Você precisa pegar um texto bíblico do Evangelho que traz um ensinamento de comportamento cristão e ler para a congregação. Você precisa trazer alguma coisa do porquê do Evangelho, porque é aquilo que nós dissemos. Não vai alugar o povo dizendo que o que Deus fez com Davi vai fazer com eles, porque é mentira. Não vai. Vocês sabem disso. Vocês já não são mais inocentes. Então traz o ensinamento do Evangelho, lê, tá? Você não pode pregar, não esqueça disso, só tem 15 minutos. Mas e se for um salmo? Pode ser, mas você tem que atrelar esse salmo ao Evangelho, né? Porque o salmo, você traz um salmo, o salmo ele serve mais ou menos como uma segunda leitura para apoiar o ensinamento bíblico. Porque se você trouxer uns salmos, por exemplo, de louvor, tudo bem. Mas se você trouxer uns salmos onde fala de guerra, de batalha, você pode usar. Mas você precisa deixar claro o compromisso do cristão com o Evangelho. Pode ser um texto do profeta Isaías que se refira ao Evangelho. Aí vai da tua habilidade bíblica. Entende? Você pode trazer, não tem problema. Mas ele precisa expressar conceitos do Evangelho, do comportamento do cristão, na vida pessoal, na vida particular, na vida como igreja, enfim.
algumas observações bíblicas pertinentes ao Evangelho do Reino. A salvação, enfim, tem um monte de tema, é infinito isso. Como a irmã colocou, se você tiver uma habilidade, né, para trazer isso, refletindo, porque os Salmos, ele foi cantado profeticamente e cumpriu-se no Evangelho. Como o livro do profeta Isaías, como o livro do profeta Jeremias. Agora a conquista de Josué já fica difícil. A conquista de Josué já fica difícil. Você teria um tema? Você teria um tema do Evangelho? Eu tenho. Diga aí. O Evangelho... Não, um tema para você ler para a congregação. Então, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Não, eu quero o texto. Isso está onde? Oi? Mateus o quê? Não sei, agora o texto bíblico é o João 3,16. Então Deus tá. amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho. É João 3,15. Isso fala da salvação, tá? Se você não trouxer textos longos, você pode até citar um versículo e dizer alguma coisa a respeito. Nós estamos aqui reunidos por isso, a nossa gratidão é por isso. Entende? Então isso precisa deixar bem claro. É uma primeira leitura. Aí depois disso, você tem 15 minutos. Se houver participação individual, você pode ouvir. Alguém talvez quer pedir uma oração, quer ler um texto bíblico, né? Talvez queira louvar a Deus. Tem que fazer uma coisa só, não vai pedir oração, ler o texto bíblico e cantar e ainda pregar, porque tem uns irmãos que fazem isso, né? Às vezes tem alguém que quer participar, quer dizer alguma coisa e está aberto ali para participação. Ou agradecer, pode pedir a oportunidade para orar, para agradecer. Contar uma experiência. Mas uma experiência, né? Não assim, né, irmãos? Porque você só tem 15 minutos, né? Então tem esse espaço, tá? Aí vem a intercessão. Essa intercessão, ela vai ser coletiva. Então o que você vai explicar? Intercessão mais texto bíblico pertinente. Você vai ler um texto bíblico que fale de intercessão, tá? E você vai explicar o que significa intercessão, como é que ela funciona. Receber ou não receber depende de quem. E você pode interceder por todos, interceder por alguns, isso vocês decidem na hora, porque o nosso grupo é pequeno, dá para fazer isso, mas precisa explicar, né? Não vai fazer como fazem por aí, hein? Uma intercessão. E daí vem a mensagem bíblica, 30 minutos. Qual que é a dificuldade disso? Que é quem for dirigir o culto aquele dia, precisa preparar tudo isso daqui. A menos que você delegue alguém. Você pode dizer, irmão, você canta e cumprimenta a igreja, você faz a oração, você pode fazer isso, tá? Você faz a participação, você faz a intercessão para o povo e eu só prego. Mas a responsabilidade é de quem ficou para fazer o culto no dia. Responsabilidade até de ver quem é que vai participar com ele. Seria bom que cada um fizesse uma parte, porque o nosso objetivo é interagir, né? É que todos participem. A oração, por sua vez, deve expressar nossa gratidão em poder cultuar, invocando também a presença de Deus. É aquela oração depois dos cantos de abertura. A observação bíblica tem como objetivo trazer à memória do cultuante as verdades do Evangelho, considerando que, vamos acompanhar comigo essa leitura. Em primeiro lugar, o culto a Deus deve ser feito de mãos limpas, sendo norteado pela pureza de vida, ou seja, pela prática da vontade de Deus em toda a vida. Também deve ser norteado pelo seguimento do exemplo de Jesus, que afirmou e viveu o preceito de que o que contamina é o que sai do interior, devendo a lavagem ser a lavagem externa,
mas também o procedimento reto. Esta primeira exigência do culto, a pureza da vida, é fundamental para os dias atuais, já que a relação com Deus tem relação com a relação interpessoal. Por isso, aquele que se relaciona com Deus deve preceder os atos culticos, que é celebrar o culto, com a preservação da integridade do próximo. Tá? Outra coisa que precisa considerar: em segundo lugar, o culto a Deus deve incluir atos de bondade, sendo norteado pela prática do bem. Ou seja, a vontade de Deus aprendida e obedecida em toda a vida. Esta repreensão que vem acabar com a ilusão de que Deus deseja somente gestos e nada mais. Por isso, aquele que se relaciona com Deus deve preceder e fazer dos atos culticos uma prática da bondade. Você precisa viver o Evangelho, né? É aquilo que nós temos falado há tempo já. Em terceiro lugar, o culto a Deus deve se incluir, no culto a Deus deve se incluir os atos de justiça, sendo inerente ao culto a exigência da busca do direito do próximo, que proporciona a restauração do culto verdadeiramente aceito e providencia socorro àqueles que são alvos do cuidado de Deus. Porque é assim, ó, se não amarmos o próximo, se não fizermos nada por ele, não tem por que ter culto, porque Jesus veio para esse pessoal. Ele foi muito claro quando ele disse: eu não vim para os bons, para os sãos, eu vim para pecadores. Então você precisa realmente ter um comprometimento em orar, em ajudar, em aconselhar. Se for o caso de outra ajuda, entramos em acordo e ajudamos. Precisa ter esse espírito, né? E também a compreensão de que os humildes, simples, pequeninos, que são os alvos do cuidado de Deus, e ser zeloso com a justiça como Jesus apregoa, é ter fome e sede de justiça, preservando a dignidade e o direito do outro de ter acesso ao básico para a sua sobrevivência. Interessar-se por aquele que é alvo do cuidado de Deus faz parte da prática da justiça. Que o culto a Deus seja realizado por seu povo, mas que as exigências deste culto sejam cumpridas, de forma a fazer do culto a Deus a expressão viva da vida do seu povo. Que Deus nos abençoe. O quinto item: participação individual tem por finalidade a interação de todos os cultuantes, dando-lhes assim a oportunidade de testemunhar, louvar e se alegrar na presença do nosso Deus. Os avisos servem para informar aos cultuantes nossas atividades. Ali tem essa oportunidade e os avisos da semana, né? Ou se tiver algum aviso especial. Vamos lá para o item 6. A intercessão nos faz pôr em prática a instrução bíblica de Filipenses e 2 Timóteo. Eu queria ler. Alguém acha o texto, por favor? Veja, essa intercessão, essa primeira parte, é para petições. Então, o que a pessoa que estiver ali na frente pode fazer? Pode dividir esses 15 minutos em duas partes. Como não dá para ouvir todo mundo, escreve-se em um papel o que você precisa, coloca-se ali e todos intercedem. Tudo que você precisa sejam conhecidos a Deus por meio de orações. E aí você ora, né? A pessoa que estiver dirigindo a oração, cada um pede individualmente e ora-se para que Deus proveja aquilo que é necessário. E nós temos ou pode fazer isso em um culto e no outro culto fazer diferente. Isso vai depender de quem está dirigindo. Vamos ver o segundo texto de intercessão, que é Timóteo 2, 1 a 4. Tá, então nós temos duas intercessões, uma para expressar a Deus as nossas necessidades e outra em favor dos que necessitam de oração, todos, né? Você pode dividir isso como você achar melhor, pode fazer duas vezes intercessões, você não pode misturar, né?
Você precisa fazer isso separadamente. Primeiro a gente vai interceder pelas nossas necessidades, depois por aqueles que precisam da ajuda de Deus. E essa intercessão também 15 minutos? As duas tem que ser nos 15 minutos. Porque não é por muito falar-se que se é ouvido. Você elabora bem a oração e apresenta a Deus a necessidade. Uma coisa que é importante na oração que você pede, isso não se usa muito no Brasil, mas o mundo todo usa, é que o que ora, faça uma oração que consiga abranger todos, né? A palavra que ele apresenta, e depois, nos minutos que restam, que em silêncio, cada um faça uma comunicação, tipo de uma reflexão com Deus. Eu não sei aqui, mas por onde eu passei dá muito resultado. Pode ser feito, é só uma sugestão. Não estou dizendo que tenha que ser feito assim. Você tem que fazer as duas intercessões em 15 minutos. Tá? No caso, assim, uma oração silenciosa. Como, irmã? Uma oração individual silenciosa. Essa reflexão, sim. A pessoa que está na frente oraria por todos, né, por ela também, e depois os 3, 4 minutinhos que, né, as pessoas fazem uma oração em silêncio, uma oração silenciosa, você e Deus, né? Sempre deixando claro, irmãos, sempre deixando claros que apesar de não andarmos no ritmo de outras igrejas, se você sentir a graça de Deus, você pode chorar, você pode falar em língua, se for o caso. Se Deus te usar, você pode fazer o que Deus fizer. Você só tem que saber que você é responsável pelos teus atos. Não é que Deus te tomou, fez, foi embora e você ficou, não. Você é responsável pelos teus atos. Deus pode te usar. Nós não impedimos isso. Só queremos que você assuma isso. Tá? Porque quando é Deus que fala, quando é Deus que faz, acabou. Não tem o que você dizer. Sétimo, o texto lido deve esclarecer as condições e verdades sobre a função da oração em nossa vida e a vida das pessoas por quem oramos, a fim de que possam receber as bênçãos de Deus. Ainda faz parte dessa intercessão aqui, Você precisa explicar como é que funciona essa resposta de Deus. Se você ler Coríntios, você vai ver que Paulo diz que o sim de Deus, o não de Deus é o sim no seu Filho, que é o amém. A promessa de Deus é o sim e o amém no seu Filho. Isso faz você apelar para o conhecimento da graça e o conhecimento da fé, porque a graça recebida é através da fé em Jesus Cristo. Quem tem graça vence todas as lutas, é vitorioso em tudo, pode falar como Paulo, sem murmurar, sem blasfemar, e está sempre por cima, mesmo estando em tribulação. Este é o segredo do Evangelho, é fazer o cidadão tão forte que mesmo na calamidade, Paulo e Silas na prisão tinham um coração alegre para glorificar a Deus. Este é o objetivo do Evangelho, transformar vidas que sejam crentes em quaisquer situações, sem fugir de nenhuma, porque ser crente quando está tudo bem, isso todo mundo faz, isso não interessa muito para Deus. Não se esqueçam que a Bíblia nos ensina que a nós foi dado a graça não somente de receber bênçãos, mas também de sofrer pelo nome de Jesus. Sofrimento também é graça, quando suportado como cristão. É ali que você é avaliado, é ali que você é provado, e é ali que sai o teu quilate. É dali que Deus tira. Esse é cristão. Aquele ali não, aquele ali é circunstancial. Tá bom, glória a Deus. Não tá bom, ele fecha a boca. Deus vê tudo isso. Então esse texto precisa esclarecer que as orações
tá? Vão ser sempre sim, porque Deus diz sempre sim, mas o sim de Deus pode representar não para você. Quando o teu filho pequenininho, aquele piazinho ali, ó, ele vê a irmã Cacilda cortar uma bisteca, aí ele pede a faca para brincar, a senhora dá, irmã Cacilda? Não se discute. Ele não vai entender agora, depois ele vai entender, mas na hora ele vai chorar, ele vai se rebelar, vai dizer: a mãe nunca faz a minha vontade. Deus responde assim, porque Ele dá conforme a tua condição, conforme o teu conhecimento, conforme a tua sabedoria, para não te perder. Ele faz isso. Por isso que muitas vezes Ele deixa você chorando e sofrendo. Não se esqueça de Paulo. Paulo recebeu tanta graça, tanta revelação, que Deus teve que permitir um anjo, um emissário de Satanás, esbofeteá-lo até o final da vida, para que ele não se gloriasse por aquilo que recebia de Deus, para não perder a salvação. E diz ele: orei 3 vezes a Deus, pedi que retirasse. Ele falou: não, a minha graça te basta, porque é quando você se acha lá embaixo é que eu posso te abençoar. Paulo era doutor na lei judaica, e se ele tivesse um apoio de Deus para se achar o bom, com certeza ele se acharia, e teria ido para o inferno, apesar de todo o trabalho que fez, porque o orgulho não tem lugar na presença de Deus, seja ele em quem for. Então tudo que Deus responde é o que diz Coríntios: as bênçãos dele é o sim e o amém em Cristo Jesus. Mesmo quando ele não faz o que você quer, ele está dizendo um sim. É a graça, é o conhecimento da graça que nós devemos buscar, que vai nos fazer entender este não de Deus como sim para a nossa vida. Por isso diz as Escrituras: crescei na graça e no conhecimento. Senão você não entende por quê. E os pastores atuais, eles usados, me desculpem a força da expressão, mas não tem outra coisa para eu dizer, usados pela artimanha de ganância do diabo, eles dizem que quando você não está bem, quando você não prospera, quando você continua morando em uma casa pequenininha, quando você continua, é porque você está em pecado. Isso é mentira. Isso é mentira. Aí ele diz: você tem que ver, porque Deus tem prosperado a mim. Deus prospera a vida dele porque ele passa a mão na grana. Por isso que ele prospera, porque ele rouba. Eu já disse que se tem ladrão na igreja, o ladrão é o pastor, porque o membro dá a oferta, dá o dízimo, paga o voto, faz um sacrifício danado, tira da cesta básica e leva para cumprir, e o pastor soma para comprar um carrão para ele. Você acha que isso é justo, que isso é correto? Claro que não, irmão. Claro que se tem ladrão é ele, porque é eles que administram o dinheiro. O dinheiro aparece. E não foi isso que Jesus ensinou. Mas acontece. Então esse esclarecimento precisa ser bem dado, bem apoiado, para que a pessoa não: puxa, Deus não está me ouvindo. É quando você acha que Deus não está te ouvindo que Deus está te ouvindo. A mensagem bíblica, ali tem, tem como finalidade gravar as verdades divinas em nossos corações e emoções. Não é suficiente que tenhamos bons comentários em livros teológicos. Esses podem iluminar nossa compreensão, porém não têm o mesmo poder que a pregação para mover nossas vontades. Deus usa a energia da palavra falada para aplicar sua verdade aos nossos corações de formas mais particulares e vivas. Amém, irmãos? Vocês me entenderam? Eu me fiz entender, na verdade. Se vocês me entenderam, o culpado fui eu, não foi vocês. E vocês estão a fim de abraçar essa causa ou não querem saber de nada? Esse amém é que está a fim de abraçar ou de não querer saber de nada? Amém é sim, mas sim. Podemos fazer assim então? Hein, irmãos?
Olha, vamos falar uma coisa aqui sobre a palma, né? Porque dá a impressão que aqui é proibido bater palma. Não, não é proibido. Você só tem que ter noção do que você faz. Se é um canto que cabe uma palma, não tem por que não bater palma. Agora tem uma coisa, vamos bater palma direitinho, né, irmão? Se o que está aqui na frente vê que a palma não está legal, manda parar, diz, irmão, sem palma. E bater palma para receber alguém na frente? Não, isso não. Não? Isso não. Receber com palma? Não. Receber ninguém com palma. Não. Se é uma canção que cabe uma palma, tem palma mais apurada, tem palma mais espaçada, não tem problema. Também que não vire todas as canções com palma, né? Entendeu? Nada, irmãos, nada do que é feito com ordem e decência, como disse Paulo, é pecado. O culto tem que ser feito com ordem e decência. É por isso que precisa a regra. Então, se é uma canção que cabe uma palma, você pode bater palma, não tem problema, né? E olha a canção que você vai cantar. Quando você for cantar o Te adoramos, ajuda aí que eu não consigo, eu quero chegar na terceira linha ou quarta linha, não sei. A ti, ó rei. Não, acho que não é esse não, né? Não. É esse? Que fala coroamos, né? Que fala coroamos. Aí a gente muda para Tá? exaltamos. Irmão, você não coroa Jesus, irmão, nunca. Isso é uma heresia. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, da onde? Como é que você coroa Jesus? Me conte uma história dessa. Então, cuidado com o que você vai cantar. Tem até isso. Puxa, mas aí fica difícil. Mas como é que você vai coroar Jesus, Natal? Não estou dizendo a questão de coroar. Não, dá uma. Você é crente do tempo de Matusalém, igual eu. Você sabe o que é bíblico e o que não é. Não vem que não tem, não. Como que coroamos a ti, ó Rei Jesus? Não tem como. Pelo olho da fé. Não, mas não tem. Nem olho da fé não tem. Exaltamos. Mas é que estão tão viciados que na hora de cantar vão ter... Olha, eu coloquei esse hino, eu tenho esse hino escrito. E eu pintei de vermelho, pois tem gente que diz coroamos. Ali, ó, cantando ali, eu coloquei vermelho, exaltamos. Eles dizem coroamos. Aquilo está aqui já, ó. Quem coroou Jesus? Quem foi que coroou Jesus? Tirando a glória dele com Deus. Quem foi que coroou Jesus? Foi Pilatos com uma coroa de espinho. Você não está afim de fazer isso não, né? Não. Então, muda lá o coroamos por exaltamos. Pode dizer exaltamos, glorificamos, louvamos, menos coroamos, porque não tem como você fazer isso. Então, quando você for trazer um hino, ó, todo hino você pode cantar, mas cuidado com a mensagem. Cuidado com os hinos da atualidade, porque eles não têm muita mensagem, eles têm muita enganação. São mensagens, como é que diz o povo aí? Subliminar. Injeta, e a mensagem tem que trazer o evangelho. Não tem oferta. Não tem oferta. Não tem oferta. As nossas ofertas fica dita já. Quem quiser contribuir, contribui, vai ali, coloca. Tem o gasofilácio que vai ser deixado do lado, mas não vai ter oração especial para quem dá 10, para quem dá 100, unção do dizimista, porque tudo isso é antibíblico. Isso é alugação para a pessoa dar. E vamos supor que veio visitantes, né? Aí eles não sabem disso. Como que ele vai saber? Ele trouxe uma oferta, por exemplo. Como que ele sabe que ele coloca lá? Bem, você pode dizer, no final do culto você pode dizer, quem quiser dar alguma ajuda financeira pode pôr aqui, mas sem orar, sem nada, só isso. Seria bom até deixar nessa Só linha, isso. aqui do ladinho. Não é perigoso, né? Mas tem que ficar alguém cuidando, né? Tem que ficar alguém cuidando. Eu fui num culto esses tempos atrás e tinha uns menininhos e a gente ia dar bolo no final do culto.
E tinha os menininhos que ficaram perto do gasofilácio, mas o gasofilácio tinha um ferro, ele não era solto. E eles ficaram, aí alguém falou assim, aqueles menininhos que vão levar o gasofilácio. Ele era pequeno, ele era mais ou menos como aquele ali para baixo. Aí eu avisei o irmão, falei, irmão, eles me disseram, sei, né, que aqueles meninos estão, porque eles viram que puseram dinheiro lá, ele falou assim, mas aquele lá não sai, irmão. Ele é chumbado no chão, deixa eles pegar. Mas, quando nós descuidamos, nós vimos que eles tentavam derrubar, né? Aí o irmão foi lá, conversou com ele, falou, nós queríamos dinheiro. Daí o irmão pegou, deu 5 e eles foram embora. Então aí tem que ter alguém cuidado, porque o nosso não é chumbado. Mas nós não estamos muito preocupados com isso, porque nós pagamos aluguel, luz e água e dividimos entre nós aqui. Eu mais ou menos trago o que tem, o que falta, e a gente divide assim. Ninguém está interessado em tirar dinheiro de você. Se você quiser dar, sentir de dar, porque senão Deus não te abençoa. Só vai te abençoar se você der de coração, eu quero ajudar. Está ali, amém. É você e Deus. Tá? Isso é um princípio do Evangelho. Aquele princípio de que faz a tua mão direita não saiba a esquerda, é um princípio do Evangelho. Aquilo não pode ser quebrado. Mas o povo aí quebra, né? Quem dá mais? Vamos fazer oração para os de 100. São orações especiais. Antibíblico, alugação, mentira, isso não existe. Deus faz assim nessa hora. Ele tapa os olhos para não ver essa parte. Porque ele não se vende. Se ele tiver que te abençoar, não tem dinheiro que pague para ele não te abençoar. E se ele não quiser, não tem dinheiro que faça para te abençoar. Ele é soberano, é ele que determina se abençoa ou não abençoa. Não tem como você barganhar isso com Deus. Se você quer a bênção de Deus, se você quer servir a Deus, Ele vai te dar a condição de você lutar, de você vencer e sair da pior. Se você não quer, você vai ficar na tua. Mas você não consegue barganhar com Deus. Evangelho não se negocia. O que está escrito e acabou. Diga, Natan. Quando Jesus estava reunido pregando para uma multidão de mais de 10 mil pessoas, ele não pegou nada. Não. Se fosse hoje, eles rapavam tudo. Vê quanto é que tem. Jesus no final não chegou, não, dá para eles de comer. Quer dizer, além de não pedir nada, ainda deu, ainda foi. Mas o Evangelho é isso. Tudo aquilo que nós recebemos, irmãos, digamos que você tem um dom de Deus. Deus te dá o dom de orar. É para os outros, não é para você, não esqueça disso. Deus te dá algum dom, sei lá, de uma palavra, de um aconselhamento, é para você fazer para os outros, não é para você. Nunca é para gente. Nunca é para gente. E você só vai ser abençoado quando você pôr isso em prática. Você tem o dom de orar para doente, vai atrás de doente. Não é quando você fica doente que vai orar para você. Corre-se o risco de você orar para o doente ser curado e você morrer com a tua doença. O profeta Samuel morreu de uma doença grave, pondo sangue pela boca. E por quantos aquele homem orou? Paulo orou para muitos e curou, e morreu lá atribulado. O Timóteo, que precisava de oração, ele não orou, ele falou, toma remédio. Então o que Deus te dá não é para você, é para os outros. Isso é o Evangelho, você recebe de Deus para dar aos outros. É este o exemplo. É aí que Deus te abençoa. É aí que Deus te abençoa. Isso é princípio do Evangelho. E só vive o Evangelho quem vive assim. Não é fácil, mas é possível. Deus te deu para você dar para alguém. Ele não cobra de você, Ele não vai arrancar tua perna por isso, Ele não vai furar teu olho por isso. Não se preocupe, que isso também é outra mentira dos pastores, que Deus vai te amaldiçoar, que o devorador, isso é tudo conversa fiada. Mas Ele pode tirar a salvação da gente. Não, você não se salva, Ele não tira. Então, Ele não. Você não se salva, né? Então, Ele pode impedir isso. Você não se salva, né? A única pessoa que impede de receber bênção você é você mesmo. Nem o diabo, essa é outra conversa furada, que o diabo vai roubar a tua bênção. O que a Bíblia diz? Eis que venho, sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém. Quem são os ninguém? Eu, você, menos o diabo.
O diabo não é gente, ele é espírito. E se fosse ele, Jesus diria: para que o diabo não tome a sua coroa. Quem vai tomar a tua coroa é quem te aluga, ó. É como aquela história: o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia não diz isso, não. A gente sabe que ele faz tudo isso, mas o texto fala dos falsos pastores, porque Jesus ali é o bom pastor, esses ladrões e mercenários são os falsos pastores, e o diabo desse texto é o lobo. E ele diz: todos os que vieram antes de mim são ladrão e salteador. E o mercenário abandona a ovelha. O que ele faz? Ele arranca a lã e come a gordura. Agora está comendo até o osso, porque estão rapando tudo, né? Tem o tutano no osso, né? Estão tirando tudo. Irmãos, não tenha dúvida que essas pessoas não têm salvação diante de Deus, porque Deus veio para... Não é claro, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, faça o quê? Sirva. Então não tem, irmãos, eles trocaram os princípios do Evangelho. É por isso que o povo anda por aí se batendo, né? Os que são mais safados, mais malandro, vão prosperando junto com o pastor, que ele começa a puxar saco, e o pastor sabe quem está do lado dele, né? E os que estão sofrendo continuam sofrendo. Eles não têm tempo para... Pede para um pastor visitar uma viúva, visitar alguém morrente. Pede. Eu conheço um que só visita a gente da grana. Cada visita que ele faz é 150, 200. Ele vem com no bolso. Ele ora todo dia lá, se for preciso. Pede para ir numa casa de uma pessoa pobre que não tem nem onde colocar, Na favela. né? Pede. Não, mano, é perigoso, tem assaltantes. É. Mas Jesus não fez assim, né? Vamos terminar cantando? Muito obrigado, Senhor, por estes momentos que passamos aqui a discutir, Senhor, assuntos pertinentes à tua obra. Pai querido, venha neste momento abençoar a cada um de nós, que nós possamos, Senhor, refletir em tudo que foi falado, em tudo que foi lido, Senhor, e possamos colocar em prática, para a honra e glória do teu nome. Abençoa teus filhos, Senhor, seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos.